dia, crianças! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de português, iremos rever os sinais de pontuação, que vocês já conhecem e sabem o quanto são importantes na escrita de um texto. Não é? Toda frase precisa de um ponto, seja ele um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Porque para passar uma mensagem, quando eu falo, todo mundo vai entender, porque eu expresso o meu sentimento. Mas na escrita, as pessoas vão ler e elas precisam saber qual é o sentimento, qual é a mensagem que aquela frase está passando. Então, os pontos servem para isso. Lembrem-se, quando eu vou escrever um texto, uma frase, é muito importante a existência de um ponto. É claro que eu vou começar com a letra maiúscula e eu vou terminar com um ponto. Isso vai depender do meu sentimento e de que tipo de mensagem eu estarei passando. Então, nós vamos começar pelo ponto final. O ponto final, ele serve para passar uma mensagem afirmativa, uma mensagem simples. Por exemplo, preciso organizar os meus papéis. Agora nós vamos para o ponto de interrogação, que indica um questionamento, uma dúvida, uma pergunta. Normalmente, uma pergunta nós começamos com porquê. Mas às vezes ela pode estar no meio, esse porquê pode estar no meio da frase, pode estar no final da frase. Nessa frase também terão questionamentos como quem, onde, quando. É como eu disse, quando nós falamos, nós expressamos o sentimento, então fica fácil. Mas quando eu vou escrever o texto, eu preciso pontuar corretamente para a pessoa que está lendo saber do que se trata. Então, olha um exemplo. Será que hoje vai chover? Agora, vamos ver o ponto de exclamação. Ele aparece nas frases exclamativas. Essas frases, elas podem indicar muitas coisas. Elas podem indicar surpresa. Meu Deus, que coisa linda! Ele pode indicar entusiasmo. Que bom, está dando tudo certo. Pode indicar alegria. Que legal, hoje eu vou rever os meus amigos. Pode indicar uma ordem. Vai arrumar seu quarto agora. Só para lembrar uma coisa. Nada adianta eu colocar os sinais de pontuação nas frases quando eu escrevo, se quando eu for ler, eu não usar uma entonação. Ler respeitando os sinais, transmitir a mensagem da frase indicando as pontuações. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai entender o que eu estou lendo para alguém. Quem for ler também, no momento da leitura, vai ler tudo de um jeito só, parecendo um robozinho. Oi, bom dia, tudo bem? Hoje vamos ler o texto da página 79. Vocês se lembram que falamos sobre ele juntos ontem? Que bom! Já pensou que coisa horrível isso? Então, por isso usamos a entonação na leitura. A entonação na leitura significa que vamos deixar a leitura como se estivéssemos conversando ou contando alguma coisa a alguém, com sentimentos, para as pessoas saberem a mensagem que eu estou passando. E assim fica muito mais fácil a compreensão da leitura. Agora nós vamos para o travessão e os dois pontos. Travessão e os dois pontos são usados em diálogos, quando tem pessoas conversando. Primeiro, os dois pontos. Eles ficam bem no finalzinho da frase para indicar que alguém vai falar. Ainda não falou. Então, é aquele exemplo assim. A menina perguntou à sua mãe. Dois pontos. Não escreve mais nada. Na linha de baixo, vocês vão colocar o travessão para indicar o que ela perguntou à sua mãe. A fala da menina. Mamãe, você precisa de ajuda? Então, muito importante nos diálogos o uso dos dois pontos
do travessão. 2 pontos indicam que a seguir alguém irá falar. E o travessão indica a fala desse alguém. E ele sempre tem que estar na linha de baixo. Importante, nunca coloquem a fala de 2 pessoas, de 2 personagens, seguidos em uma linha só. Sempre aquela pessoa que falou, aquele personagem, ele tem que estar falando sozinho num parágrafo para ele, né? É claro que mais pra frente vocês vão ver sobre as aspas, aí eu posso colocar aspas depois dos 2 pontos, mas hoje nós vamos relembrar dessa forma porque vocês têm muita dúvida quando escrevem o texto, tá bom? Continuando agora, e para encerrar, esses 3 pontinhos que se chamam reticências. Elas indicam que continua, ou tem algo antes, ou continua. Por exemplo, eu vou copiar o trecho de um texto. Se eu vou retirar esse trecho para copiar em outro lugar, eu tenho que colocar aspas, sim, mas antes eu coloco reticências e depois também. Significa que tem uma parte anterior e tem a parte que vem depois. Também quando eu quero dar exemplos para uma pessoa de algum assunto, eu separo esses exemplos por vírgula, não dou todos os exemplos e na última palavra eu posso colocar reticências. Ou então significa que eu queria falar mais alguma coisa, que eu poderia completar, mas eu parei, então eu coloco reticência, significa que aquilo continua, aquela informação continua. Eu posso colocar também depois de etc, por exemplo. Tá bom? Então é isso, gente. Importante é vocês se lembrarem dos sinais de pontuação. Importante vocês se lembrarem da entonação da voz na leitura, porque sem ela vocês não vão compreender o texto, mesmo que os sinais de pontuação apareçam corretamente. E eu espero que no próximo texto de vocês se lembrem de todos os sinais de pontuação, se lembrem dos parágrafos, se lembrem da entonação na leitura. Então são dicas muito importantes. E depois eu quero saber se vocês conseguiram, tá bom? Então, por hoje é só, a gente se vê na próxima aula. Beijo!